Olá, olha gente, eu queria levar um papo hoje a respeito de avaliação de imóveis, avaliação imobiliária, avaliação de imóveis. Quero falar com os corretores que são avaliadores de imóveis, eu quero falar com os engenheiros e arquitetos, muitos amigos meus, né? Tanto na função de engenharia e arquitetos, eu tenho conhecidos e amigos, como também na área dos corretores. O que acontece, gente? Existe na justiça uma briga da categoria de engenheiros e arquitetos para retirar do corretor avaliador de imóveis, porque tem um corretor de imóveis e tem um corretor que também é avaliador de imóveis, assim como eu. Somos cadastrados no CNAE. Nós emitimos o parecer técnico de avaliação mercadológica e os engenheiros, eles emitem um laudo técnico através do método por inferência estatística ou às vezes por fatores também. O que acontece é o seguinte: a categoria dos engenheiros e arquitetos querem tirar do corretor até mesmo o direito de fazer avaliações mercadológica de imóveis, até mesmo do PITAM, parecer técnico de avaliação mercadológica, porque os corretores, eles não são convocados pela justiça para poder fazer aquelas avaliações judiciais, que é onde a remuneração é mais gentil, é mais generosa. Então, o que acontece? Os arquitetos e engenheiros, eles ganham bem mais do que os corretores quando fazem avaliações de imóveis, quando emitem laudos, porque essa função ficou somente para eles, no quesito da justiça e instituições bancárias. O que eu tenho a dizer sobre isso? Segundo os engenheiros e arquitetos, a categoria, não são todos engenheiros e arquitetos, mas existem na justiça essa briga da categoria dos engenheiros e arquitetos contra os corretores de imóveis, avaliadores de imóveis. Eu sou um avaliador de imóveis. Existe essa briga porque a categoria dos engenheiros e arquitetos, eles alegam que eles estão mais aptos no sentido de poder ver a estrutura de uma casa. Eles alegam como é que o corretor pode avaliar uma casa se ele não entende da estrutura de uma casa como nós, engenheiros. Mas eu também pergunto, como é que o engenheiro e arquiteto pode avaliar o valor do mercado melhor do que o corretor? Essa avaliação mercadológica cabe ao corretor e também cabe aos amigos e colegas engenheiros e arquitetos com relação a essa função de estrutura de uma casa. Eu quero dizer a vocês que, por exemplo, eu sou formado tanto pelo CRES como avaliador de imóveis, né? E também pela Laudo Master, o professor Reginaldo Antunes, que é um engenheiro, é um amigo meu. Um abraço ao professor Reginaldo Antunes. Eu tirei meu certificado com ele e faço a mesma avaliação de que um engenheiro faz. Eu uso o método inferência estatística de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Eu uso o mesmo software, que é justamente o INFER 32, que é usado pelos meus amigos engenheiros e arquitetos. Eu emito o laudo nos graus de fundamentações solicitadas normalmente. Faço a fundamentação 1, começo com a 1, e quando eu termino, ali na fundamentação já me dão fundamentação 2 ou 3, depende. Mas o que acontece, gente, é que quando você faz uma avaliação por inferência estatística, você acaba colocando mais imóveis do que método de fatores, e ali você é uma avaliação mais complexa,
mas que a gente faz tranquilamente. O corretor que está capacitado para fazer, deve fazer. O próprio professor Reginaldo Antunes, engenheiro, perito, avaliador há mais de 20 anos, ele disse o seguinte: olha, os juízes estão assim de processos na mesa porque não temos profissionais suficientemente capacitados para poder fazer as avaliações imobiliárias, as avaliações desses imóveis. Os juízes estão parados, existem poucos profissionais. E ele ainda disse mais, ele disse o seguinte, que até mesmo, além de não ter profissional, até mesmo os colegas engenheiros e arquitetos muitas vezes não fazem a avaliação como tem que ser feita, e ele mesmo corrige, porque o juiz ele convoca tanto o perito avaliador, como convoca também os auxiliares. E muitas vezes os auxiliares acabam vendo erros, e até erros grosseiros, segundo o professor Reginaldo Antunes, desses outros peritos, engenheiros e arquitetos. Os engenheiros e arquitetos, gente, eles fazem laudo, avaliações mercadológicas, judiciais e por instituições bancárias, as quais pagam bem mais, eles ganham muito mais do que o avaliador de imóveis corretor, que emite somente parecer técnico, né? A mando particular, não através da justiça, mas a mando particular, né? Resolvem problemas ali dentro do mercado limitado e não fazem avaliações judiciais a pedido de juízes e nem a pedido de instituições bancárias que pagam bem mais. Mas parece que os nossos, a categoria engenheiro e arquiteto não estão contentes em ganhar mais do que o corretor. Eles querem simplesmente retirar do corretor a função total de avaliação mercadológica. Os meus amigos engenheiros e arquitetos entendem de estrutura e nós, corretores, avaliadores de imóveis, entendemos do valor de mercado. Então, os dois deveriam trabalhar juntos, no mínimo. Nenhuma avaliação, então, nenhuma avaliação, nenhum laudo pode ser feito sem a presença dos dois. Essa aqui é a grande verdade. Então, o que acontece? Os juízes convocariam os dois. Não, primeiro vai o engenheiro para ver a estrutura, para ver se não tem problema e tal. E o engenheiro, é lógico, ele vai ver o imóvel, ele vai fazer a vistoria do imóvel e vai dar, no parecer dele, aquela nota negativa, aquele menos ponto negativo, para que o técnico em transação imobiliária, para aquele que é mestre em saber os valores do mercado e a avaliação do mercado, que é o corretor avaliador, possa dar o seu parecer dentro daquela, já tirando aquela nota negativa com referência à estrutura de um imóvel. Se o imóvel está rachado, se o imóvel está com rachaduras que possam trazer danos sérios ou se é apenas uma fissura que pode ser corrigida. Olha, se eu sou um juiz, eu não considero o laudo uma coisa completa, porque passou pelo engenheiro, mas não passou pelo técnico em transação imobiliária, não passou nas mãos daquele que é o profissional que mais entende do valor de mercado, que é o corretor e o corretor avaliador. Um juiz, no meu ver, deveria ter a seguinte concepção: olha, quem entende de estrutura são vocês, ok. Mas quem entende de valor de mercado, quem é o técnico em transações imobiliárias, é o corretor. Eu preciso dos dois fazendo esse trabalho para mim. Eu estou convocando os dois para fazer. Tanto é que mesmo os meus amigos, engenheiros e arquitetos, fazendo um laudo pericial, eles precisaram ir numa imobiliária, precisaram colher informações vindas dos corretores de imóveis. Eles escolheram
Ou eles pediram um favor, ou foram na internet, né? E fizeram lá um levantamento na internet, os imóveis mais ou menos parecidos, e quanto estão. Mas essas, ainda que seja pela internet, eles estão colhendo informações dos técnicos em transação imobiliária para poder realizar o laudo deles. Quer dizer, eles precisaram do técnico em avaliação imobiliária. Precisaram, porque a pesquisa é feita no mercado. E quem faz a pesquisa do mercado, quem realiza, quem concretiza isso via documento e coloca em sites, em portais imobiliários, quem é? É o corretor, é o técnico em transação imobiliária. Então isso significa que não existe laudo sem passar nas mãos do técnico. A mesma coisa é um laudo pericial de avaliação mercadológica. Se não tiver ali a assinatura, no meu ver, se não tiver a assinatura de um técnico em transação imobiliária, é um laudo pela metade, me desculpa. Né? É um laudo pela metade, porque você não faz um laudo, não existe nenhum laudo de avaliação mercadológica, ainda que judicial ou instituição bancárias, sem passar pelo técnico em transação imobiliária. Na verdade, todas elas passaram. A única diferença é que não pagam para o técnico de transação imobiliária por essas avaliações, porque para se fazer elas, foi preciso recolher amostras no mercado. E essas amostras no mercado não são colocadas pelos meus amigos engenheiros e arquitetos, são colocados pelos técnico em transação imobiliária, que é os corretores de imóveis, e também pelo corretor avaliador de imóveis. Então, o engenheiro precisou ir até o corretor, precisou até ir na imobiliária para poder recolher essas amostras de imóveis, para ele fazer, se basear, olha só o absurdo, em se basear, colocar ali, dar ali a complexidade do seu laudo e emitir o seu parecer, o seu laudo, né? Fazer ali, colocar no software Infer 32, que é o mesmo que eu uso. Se você faz um laudo e precisou do técnico em transação imobiliária, por que o técnico em transação não ganha? Por quê? Por que outra categoria precisa de mim para poder emitir um laudo? Eu não posso ajudar a justiça? Eu não posso ajudar a população que está aí há anos esperando por um processo ser resolvido, sendo que eu estou capacitado, que meus colegas estão capacitados? Por que disso? Olha, tem trabalho para os dois. Serem humildes e reconhecer que eles não podem fazer um laudo sem a ajuda do técnico em transação imobiliária, mesmo porque eles vão nas imobiliárias tomar informação, pedir para os corretores essas amostras de imóveis. Ou eles vão na internet buscar o que os corretores estão colocando lá para eles realizar a avaliação, o laudo deles. Isso significa o quê? Eles fizeram o laudo com o dedo do técnico em transação imobiliária, só que o técnico não ganha. Se eu sou um juiz, eu não aceitaria isso. No mínimo, eu convocaria os dois para fazer e colocaria todos os corretores, avaliadores de imóveis para atender a justiça e a população e não deixar a população esperando por orgulho, por ego ou por egoísmo. A população não pode pagar esse preço. Eu sou formado tanto pelo CRES quanto também formado em avaliação mercadológica, justamente por um engenheiro perito, que é o professor Reginaldo Antunes, que eu mando um grande abraço para ele, gosto demais dele, é um cara fera no que faz e é isso. Vamos nos unir, fora egoísmo, o Brasil, a população e a justiça precisa de todos unidos para resolver os problemas que estão pendentes. A população não pode pagar esse preço. Eu acho que o CRES
e os corretores devem se unir justamente, se precisarem de mim, entrem em contato comigo. Eu já falei com o presidente José Augusto Viana Neto, que é o presidente, meu nobre amigo José Augusto, presidente do CRES, né? Do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis. Eu já levei para ele pessoalmente projetos, inclusive com relação à avaliação de imóveis, né? Eu queria criar uma central de informações mercadológica, no qual ali atenderia tanto, olha só, o meu projeto ia atender tanto os corretores quanto os nossos amigos engenheiros e arquitetos. É uma central de informações. Eu levei o projeto nas mãos do José Augusto Viana, presidente, meu presidente do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis, entreguei nas mãos dele. Isso ficou de ser averiguado junto à diretoria do CRES, dos meus amigos do CRES. Levei também outros projetos também, pessoalmente na mão do presidente, e eles ficaram de analisar se o CRES, se a diretoria do CRES, se o presidente do CRES necessitar de mim, vamos se reunir. Eu tenho boas ideias e tenho bastante argumento para que a nossa categoria não só faça avaliação imobiliária dentro do seu ramo particular, mas como também faça via judicial e via institucional. Eu tenho argumentos para isso. Se precisarem de mim, entrem em contato.